A questão. Vanessa estava sorrindo de orelha a orelha. Não era incomum para ela, na verdade era o normal para a pequena sádica alegre e brilhante. Quando o rei feiticeiro a dispensou de seus deveres após os serviços que ela prestou a ele no reino dos homens-fera, ele deu a ela dinheiro suficiente para abrir 100 lanchonetes, e manteve sua palavra sobre deixá-la com a panela maravilhosa que a deixava fritar alimentos. Então, quando ela se viu de volta à capital, ela estava com um humor otimista. Ela sabia exatamente o lugar onde queria morar agora que tinha terminado. Sua aldeia havia desaparecido, seus amigos e familiares estavam mortos. Mas ela tinha um lindo casaco de pele de panda e muito dinheiro, o que significava muitas opções. Então, com isso, ela foi para o distrito mercantil e foi para o salão da guilda. Estava ricamente decorado, mas não extravagante. Bom gosto era a palavra que ela escolheu. Várias mesas foram montadas ao redor do local com grupos de comerciantes conversando, bebendo, rindo. Era um ambiente muito social. Ela se aproximou do balcão onde uma jovem bonita estava escrevendo em um pedaço de papel. Ela tinha o cabelo curto preso em um coque atrás dela, era de cor creme, muito parecido com sua pele, e ela tinha olhos verdes penetrantes. Ela tinha um peito pequeno, e estava vestida com um traje semiformal bege e branco. Quando Vanessa se aproximou, a mulher deixou de escrever, e cruzou as mãos sobre o balcão. Sim, como posso ajudá-la hoje? Sua voz era cortante e profissional, mas sua expressão não era especialmente calorosa. Vanessa, ao contrário, estava com seu costumeiro sorriso cheio de dentes enquanto colocava sua mochila no balcão. Oi, ela disse com sua voz alegre e entusiasmada que encantou tantos antes. Eu quero comprar uma casa neste distrito. Você tem alguma coisa para vender? Ela perguntou. A boca da mulher formou uma pequena carranca, embora Vanessa não estivesse mal vestida, não era o tipo de roupa normalmente usada no distrito mercantil. A mulher olhou-a atentamente, e disse com um crescente desinteresse. Duvido que tenhamos algo em sua faixa de preço. Acho que sim. Vanessa disse. Porque tudo está na minha faixa de preço. A mulher estava prestes a perguntar o que ela queria dizer quando Vanessa virou sua mochila de costas, e rapidamente desfez as amarras, e dela caíram vários sacos cheios de moedas. Viu? Ela sorriu para a mulher cujo queixo caiu quando as moedas caíram. Ela também não estava sozinha, os mercadores nas mesas conheciam melhor o som do tilintar das moedas brilhantes do que as vozes das suas amantes e filhos. E para alguns desses homens, o som do tilintar das moedas e o tagarelar da amante eram a mesma coisa. Os olhos de Vanessa adquiriram uma expressão clara, e ela disse: Agora, sobre minha nova casa. A mulher gaguejou e engasgou enquanto tentava recuperar o equilíbrio mental. Ah, sim, sim, claro. Ela correu para uma sala nos fundos e saiu com vários papéis. Diga-me o que você quer, e podemos ir vê-las imediatamente. Vou acompanhá-la pessoalmente a qualquer uma que você queira ver. Ela disse com grande entusiasmo e ênfase, esforçando-se para compensar seu tom de desdém anterior. Isso é melhor. Vanessa disse, e começou a folhear os papéis um por um, deixando alguns de lado, e pegando outros de volta. Ela lia rápido agora, mais rápido do que imaginara ser possível quando começou a aprender, e logo estreitou até 3 casas a uma curta caminhada de onde ela estava agora. Eu quero ver isso. Ela disse com firmeza, colocando cada documento na frente da recepcionista. Claro, os donos deixaram as chaves para nós entrarmos quando necessário. Podemos ir agora se você quiser, apenas me dê um momento para chamar um assistente para me substituir. A mulher de aparência afetada disse com um considerável respeito agora em sua voz. Vanessa não era de discutir sobre um atraso tão curto, e ela teve que colocar suas moedas de volta no lugar de qualquer maneira. Então, em poucos minutos, ambas estavam prontas para ir. A primeira casa tinha 2 andares, e tinha um belo folheado de cerejeira na maior parte do exterior. No entanto, em uma inspeção mais detalhada, Vanessa descobriu que simplesmente não havia espaço para um jardim nos fundos do jeito que ela esperava. A próxima casa que elas visitaram tinha espaço para um pequeno jardim, porém o cômodo que ela queria transformar em biblioteca era muito menor do que ela esperava, então isso também estava fora. Finalmente chegaram à terceira casa. Esta foi uma surpresa. Ela entrou, e encontrou uma grande sala grande aberta. Logo além dela havia uma grande porta dupla manchada de escuro,
antes de uma lareira que havia sido pintada em um tom cinza esfumaçado. Ao passar pela porta dupla, ela se viu em uma sala de 8 lados com prateleiras em sua maior parte, exceto por 3 espaços para cadeiras. Encontrei minha biblioteca. O resto da visita à casa foi mais superficial do que tudo, confirmando que havia espaço para receber convidados que pudessem ficar com ela, e um espaço adequado para ela preparar refeições. Tinha seu próprio espaço para refeições além de preparar comida, e ela não ficou infeliz ao descobrir que esse era o caso. Entre as 2 áreas havia uma escada que levava para baixo e para fora, e a mulher formal caminhou atrás dela enquanto Vanessa encontrava uma pequena passarela de pedra que levava aos fundos da casa. Havia amplo espaço para um jardim, e enquanto ela ficava no centro da área aberta, ela abriu os braços e riu do céu. Achei minha casa. Ela disse com um sorriso largo para a mulher afetada, que parecia finalmente abrir um sorriso contra sua vontade com o entusiasmo borbulhante da mais incomum Vanessa. Vamos voltar e assinar, quero me mudar já. Ela disse, e estava de volta aos seus modos saltitantes. A mulher ficou um tanto perplexa com esse estranho comportamento de vai-vem entre uma forma de comportamento e outra, mas se a moeda fosse boa, então a casa era dela. Essa era a extensão da sua preocupação. Em um curto espaço de tempo, elas retornaram à sede da guilda mercantil, os papéis foram assinados, as moedas foram contadas, e o pacote ainda estava muito pesado quando ela terminou. Felizmente Vanessa pegou a chave na mão, e riu enquanto a segurava perto do rosto. Sua expressão ficou assombrada, e ela não falou com ninguém em particular. O funcionário viu as moedas chegar até ela, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Vanessa começou a falar. Quando eu era pequena, tudo o que eu queria era um lugar meu, eu dormia na minha casa. Mas não era nossa, um homem mau era o dono dela, fazia a mamãe fazer algumas coisas para poder ficar lá, e pensei em lutar, e ir a um lugar realmente meu, que ninguém poderia tirar de mim. Não precisava ser uma mansão, apenas um pequeno lugar com paredes, uma cama própria, um espaço talvez para outra pessoa compartilhar. Veja, eu já tinha pensado ter encontrado alguém para ficar, e a gente estava até trabalhando para comprar um pedacinho de terreno para fazer uma casa, mas ele foi comido na minha frente, espancado por um minotauro. Aí eu vi um homem-rato comendo o rosto dele. Essa foi a última expressão que eu vi dele. Estava em um rosto descascado. Um pensamento. Isso é o que eu consigo, esse anexo porque eu tinha esperança, porque eu queria algo mais do que eu nasci para ter. Quando me libertei, não sobrou nada da dor, nem me importei em ser comida também, só queria que a maldição acabasse, e aconteceu. Não foi do jeito que eu pensei. Um Deus quebrou aquela maldição. Sua voz começou a ficar clara enquanto seus olhos ficaram afiados novamente. Um Deus quebrou aquela maldição. Ela disse suavemente, repetindo ela mesma novamente enquanto olhava para a chave na frente de seu rosto, sem realmente ver quem estava ouvindo. Ela olhou para a chave em sua mão com os olhos úmidos, e impulsivamente estendeu a mão, e abraçou a mulher de aparência afetada. Obrigada. Ela disse. Por sua parte em tornar minha vida completa. A mulher, contra seu melhor julgamento, ouviu a conversa da garota loira, e como ela, sentiu os horrores do que a garota havia sofrido. Então quando o abraço impulsivo veio, ela sentiu um calor crescente por sua parte, e ela retribuiu o abraço. Quando quebrou, ela disse com um sorriso que era realmente sincero, boa sorte, e parabéns pela sua nova casa. Presumo, porém, que você não queira dormir no chão. Posso providenciar um bom revendedor de móveis? Vanessa balançou a cabeça. Não, eu tenho um demônio para ver sobre esse tipo de coisa. Ela deu um sorriso enigmático para a balconista, e voltou ao seu trabalho enquanto Vanessa caminhava de volta para sua nova casa, e subia os degraus. Ela respirou fundo, e inseriu a chave na fechadura. Ela girou lentamente, quase com medo de que não abrisse para ela, como se tudo fosse ser levado embora, e acabar sendo um sonho. Mas aconteceu, e não foi, e ela passou pela porta, fechou-a, trancou-a, jogou a mochila de lado, e começou a comemorar alegremente, e bater palmas. Quando ela terminou, ela pegou o pergaminho que pegou de Demiurgo, e o usou. Oi, estou pronta para um show se você estiver. Ela disse. Oh, e eu tenho uma casa. Você disse que quando eu tivesse, o rei feiticeiro queria me deixar ver algumas coisas para ela. Um momento depois, o portal se abriu, e por ele entrou um demônio bem vestido em um terno. Olá, Demiurgo. Ela disse, e saltou para ele.
Ele empurrou os óculos para mais perto do rosto, e deixou-se formar um sorriso que gelou o sangue de muitos infelizes. Olá, para você Vanisa, então esta é sua nova casa. Ele suspirou, e deu de ombros. Não é exatamente Nazarick. Sua voz ficou séria enquanto seus olhos ficavam claros, ela fez uma expressão um tanto carrancuda, e cruzou os braços, e se virou de lado para longe dele. Bom, não, mas o que é? Não dá para comparar esse mundo com aquele paraíso, aliás, pode não ser muito, mas é meu mesmo, comprei, e paguei, e posso fazer o que eu quiser com ele. Demiurgo riu. Suponho que isso seja verdade, e a oferta de Lord Ains permanece, se você quiser mobiliá-lo, ele disse que tinha muitos extras que vieram de Lootbox, e você seria bem-vinda a ter alguns se quisesse. Ainda está de pé. Ela olhou para ele torto. O que diabos é um Lootbox? Ela perguntou. Bem, isso eu realmente não sei, aparentemente tem algo a ver com um jogo que os Supremos jogavam às vezes, e cedeu pequenos itens que eles realmente não precisavam. Um deles disse que era como material fab, melhor ter do que não, então eles mantiveram tudo. E não, eu também não sei o que isso realmente significa. Demiurgo balançou a cabeça com um suspiro. Indiscutivelmente, é a minha segunda maior frustração. Os seres supremos criaram todos nós do nada, eles nos imbuíram de poder, conhecimento, personalidade, nossas próprias almas foram criadas por eles, e eles vieram ao mundo que criaram para nós com tanta frequência. Mas sabemos tão pouco sobre eles. Mesmo Lord Ains? Ela perguntou curiosamente. Sim, mesmo ele raramente fala de seu tempo no outro mundo, e seria presunçoso de nossa parte perguntar a ele sobre isso. Demiurgo disse. Por que não faço isso? Vanisa disse com um sorriso alegre. Eu não sou uma de suas criações. Bem, não da mesma forma de qualquer maneira. Ela disse, tocando sua bochecha pensativamente enquanto olhava para cima. Quer dizer, acho que de certa forma eu sou, não seria quem sou sem ele, então sou meio que uma de suas criações, mas não como você é, então talvez ele não se importasse se eu perguntasse um pouco. Demiurgo fez uma pausa. Que ideia interessante. Ele disse. Voltaremos a isso, pois agora devo mostrar a você o que está disponível para seu uso. Então podemos fazer música? Ela perguntou, com um sorriso sádico no rosto enquanto pegava a mão dele, e olhava para ele. Demiurgo raramente se sentiu estranho em sua vida, mas seu entusiasmo contagiante deu-lhe pensamentos impulsivos e agradáveis com os quais ele não estava totalmente familiarizado. Claro, ele disse. Eu tinha uma música em mente hoje que pensei que você poderia gostar, ela pode ser facilmente duplicada em instrumentos humanos. Ela riu. Que maravilha! Ela disse com os olhos sádicos, e cheios de vida olhando para ele. E eles merecem isso? Ela perguntou. Muito mesmo. Estes são prisioneiros do Império, 2 traficantes de escravos, e um assassino de crianças. Devo mostrar-lhes o erro de seus caminhos antes de levá-los para trabalhar na fazenda. Ele disse, e Vanisa mexeu toda a parte inferior do corpo de excitação. Ah, isso vai ser divertido. Ela disse. Algo pelo que esperar. A Neuronist se juntará a nós? Seus olhos dançaram de felicidade, e ela ficou na ponta dos pés, e se inclinou para o guardião demoníaco. Não, ela está ocupada com outra coisa, eu temo, então seremos só nós dois. Demiurgo disse em uma espécie de voz autodepreciativa. Talvez. Lord Ains gostaria de uma música, eu amo vê-lo satisfeito. Ela disse, e segurou a outra mão dele. E nós fazemos uma música tão maravilhosa, com certeza ele ficaria encantado. Sua voz estava cheia de ansiedade, mas novamente Demiurgo teve que desapontá-la. Receio que não, ele está longe da tumba, então você terá apenas a minha companhia para desfrutar hoje. Ele deu um suspiro bem-humorado, e ela deixou de segurar sua mão, e passou a pular ao lado dele, e envolver todo o seu braço esquerdo com os braços. Estou muito feliz em aproveitar, Senhor Demiurgo demônio musical. Ela disse quando sua doce voz de camponesa voltou, e uma estranha transformação de sadismo e fofura brilhou em seus olhos. Ela o lembrou de um gato que pegou um pequeno animal para torturar antes de comê-lo, e era impossível não gostar. Então, vamos para Nazarick. Ele disse, e eles passaram juntos pelo portal. Quando chegaram em Nazarick encontraram o ator de Pandora esperando por eles do outro lado.
Ele se curvou com a mão sobre o coração, e disse: de acordo com as instruções do Lord Ains, devo fornecer tudo o que a senhora Vanessa exigir para sua casa, dentro do razoável, onde a razão deve ficar a critério do Lord Demiurgo. Então, você está me levando para fazer compras? Ela disse para ele com um sorriso perverso. Suponho que sim. Ele disse. Então vamos direto ao assunto, mostre o caminho, ator de Pandora. Ele girou com precisão militar, e os conduziu ao tesouro. Demiurgo notou que ela passou indiferente por todas as moedas, armas, e outros tesouros. Você não está impressionada com tudo que os Supremos acumularam? Ele perguntou, sem saber se deveria ficar ofendido em nome deles ou não. Ah, claro, é incrível o quão rico Lord Ains é. Mas eu simplesmente não me importo com dinheiro, é apenas uma coisa que é usada para conseguir outras coisas. Ela disse com indiferença enquanto se agarrava ao braço dele enquanto sua voz voltava ao seu estado educado. Eu tive muitos desejos há muito tempo, todos foram destruídos, e no final, apenas duas coisas permaneceram antes de eu conhecer Lord Ains. Uma casa, e alguém dentro dela comigo. Desde então meus desejos cresceram, quero servi-lo bem, e mostrar a ele que não fui um desperdício para educar, mas também. Ela olhou para a direita, e para cima em seu rosto. Eu quero fazer música. Como a música que eu fiz uma vez quando aqueles outros fizeram coisas para mim, mas eu não quero ser eles, então eu quero fazer isso para aqueles que merecem. Isso faz sentido, Lord Demiurgo? Ela perguntou incerta. Querer se provar para os Supremos é algo que qualquer guardião entenderia, submeter-se completamente à vontade deles é pelo que vivemos, provavelmente é por isso que você ainda está viva, ouvi o que você disse na primeira vez que conheceu Albedo, e Chautiar, a submissão suprema ao mestre de Nazarick é totalmente correta, e seu desejo de honrá-lo adequadamente, não escondendo nada de si mesma, é um reflexo de quem todos nós somos. Embora elas possam não gostar de você estar fazendo tais ofertas, elas nunca vão argumentar novamente que você não deveria. Ele disse enquanto caminhavam impassíveis por tesouros que, com apenas alguns, teriam sido mais valiosos do que todo o tesouro de uma única nação. Nossa, e aqui estava eu pensando que elas gostavam de mim. Ela disse com meio biquinho. Eu não acho que elas gostem. Mas tente não se ofender com isso, cada uma delas quer Lord Ains, e faz a mesma oferta que você fez, elas podem entender, podem até elogiar o sentido disso, mas não espero que elas gostem especialmente de você. Você ainda é um humano, e não faz parte de Nazarick, mesmo que seja uma espécie de animal de estimação do governante supremo. Demiurgo disse instrutivamente. Ela soltou o braço dele, e em seguida, saltou na frente de Demiurgo, inclinou-se para a frente, e riu. Oh, eu sou um animal de estimação, isso significa que devo abanar meu rabo com mais frequência. Ela riu, virou-se, e balançou os quadris, levando Demiurgo a rir. Não se você quiser agradar a aquelas duas. Ele disse. Ela olhou por cima do ombro. Bem, eu conheço um demônio sujo que me torna querida. Ela disse, e lançou-lhe um sorriso doce, e olhos sádicos, e então recuperou o braço dele como se nunca fosse soltá-lo. Nunca se sabe por quanto tempo tal comportamento durou, porque um momento depois eles chegaram à seção de repositório de livros do tesouro, e o ator de Pandora pegou um livro da estante, e o trouxe para eles. Ele estendeu o livro, e disse: toque na imagem, e você a verá aparecer, toque na imagem novamente para devolvê-la ao seu lugar, toque, e segure a imagem quando tiver feito uma seleção. Ela olhou para Demiurgo incerta, mas ele acenou com a cabeça, e ela ansiosamente abriu o livro, e tocou a imagem de uma cadeira. Diante dela apareceu algo tão ornamentado quanto um trono, entalhes intrincados, e tecido dourado brilhante. Esta é uma cadeira de estilo eduardiano, por favor, sente-se. Ela sorriu como uma criança em uma loja de doces, e sentou-se enquanto Demiurgo estava ao lado dela, e colocou uma mão nas costas dela. É uma peça muito bonita, mas faz você se sentir confortável? Ele perguntou. Ela, como a maioria das peças, é encantada, esta é uma que aumenta a abertura, e é feita para relaxar os hóspedes. Seus olhos se arregalaram, móveis encantados eram incrivelmente raros, e muito caros, e isso estava apenas sendo dado a ela. Não aguento isso. Não fiz o suficiente para o Supremo. Me sentiria mal se aceitasse algo tão legal. Ela disse olhando para baixo, mas claramente não querendo se levantar da cadeira.
Demiurgo deu um tapinha no ombro dela. Bobagem. Para Lord Ains, essas são meras bugigangas para serem dadas àqueles a quem ele favorece, elas não são nada, e ele falou sobre quantas vezes você o fez rir, e para ele, isso é um grande tesouro, de fato, o fardo da liderança é pesado, e ao fazê-lo rir, você lhe traz alívio. Se isso fosse excessivo, eu negaria a você sem hesitação ou misericórdia. Não importa o quanto você implorasse por isso, mas isso não é nada. Ele disse. Se você quiser, é seu. O demônio acrescentou. Ela sorriu. Tudo bem, pegue. Ela disse, e assim foi com um item após o outro, até que eles chegaram na cama. Para isso, ela subiu, e disse para Demiurgo. Eu não saberei se parece certo até que outra pessoa esteja nela, então. Ela apontou para metade da cama, e arqueou uma sobrancelha para o arquidemonio. Ele piscou. Você quer que eu experimente com você? Ele perguntou surpreso. Bem, você está me levando para fazer compras? Isso é o que acontece quando um homem leva uma mulher para fazer compras, ele concorda com seus pedidos idiotas, e a deixa feliz. Você não gostaria que eu conseguisse algo menos do que perfeito? Ela perguntou diabolicamente. E foi assim que ele se viu deitado na cama com uma garota humana com inclinações sádicas, e talento musical. Então Demiurgo. Ela perguntou enquanto ele se deitava ao lado dela, ela olhou para ver se o ator de Pandora ainda estava lá, mas eles estavam sozinhos, e deixados por conta própria. Você gosta de garotas? Ela perguntou. Era uma pergunta tão estranha que ele não tinha certeza de como responder. Eu sou um arquidemonio, você sabe. Geralmente vejo os humanos como presas ou ferramentas para o Supremo. Ela fez beicinho por um momento, e rolou para o lado, e olhou para ele, levantando a cabeça. Ela perguntou. Você quer me torturar? Me machucar? Me matar? Me fazer gritar, e sofrer, e implorar pela morte? Sua voz era casual, chocante, como se ela estivesse perguntando sobre a preferência de refeição. Você é um dos servos de Lord Ains. Ele disse. Seus olhos se tornaram astutos e inteligentes novamente. Isso não é realmente uma resposta, Demiurgo, você sabe disso. É por isso que você se absteria de fazer isso se quisesse. Se tivesse oportunidade, você me faria implorar pela misericórdia da morte. Era uma pergunta ousada, e ele sabia que ela estava certa, sua resposta não tinha sido adequada. Eu gosto de fazer música com você. Ele disse. Ela suspirou. Arquidemonio ou não, você é muito, muito masculino. Ela disse, e olhou em volta, uma porta fechada ao longe, indicando que agora estavam completamente sozinhos. Ela rolou, e se jogou por cima dele, e se sentou, segurando as mãos no peito dele. Isso pegou de surpresa, embora ele pudesse ter sido rápido o suficiente para detê-la, não lhe ocorreu querer fazê-lo. A verdade, Demiurgo. Se Lord Ains lhe desse permissão para fazer qualquer coisa comigo, qualquer coisa. Não importa o quão cruel, quão depravado, e o quanto eu implorasse por misericórdia. O que meu parceiro músico sádico escolheria para o meu destino? Nós comemos muitas refeições, tocamos muitas canções, mas sempre por trás da música eu me perguntei. Você simplesmente deseja que eu cante como eles cantam? Mesmo que seja terrível. Eu tenho que sei, e tenho que saber agora. Não posso mais esperar pelo conhecimento, e perdoarei, e aceitarei qualquer resposta que você der como a verdade sem reclamar. Contanto que a dúvida pare. Ela disse, sua voz começando com firmeza, e lentamente se suavizando para um sussurro, e conforme sua voz ficava mais baixa, seu corpo também ficava, até que seus seios estavam a menos de 1 centímetro do peito dele, e ela acrescentou. Diga-me, arquidiabo, o que você realmente quer fazer com Vanessa em seu poder? Seus dedos percorreram seu peito, e seus olhos estavam arregalados, e presos nos dele, procurando pela verdade interior. Isso, ele disse impulsivamente, e agarrou sua cabeleira dourada perto do couro cabeludo, e puxou-a ao resto do caminho para baixo, pressionando o corpo dela contra o dele, e esmagando os lábios dela nos seus, sua língua duelando com a dela em uma combinação que nenhum dos dois conseguiria perder, e ambos ganhariam quando os braços dela o envolvessem enquanto ela consentia em seu abraço. Ela riu enquanto eles rasgavam as roupas um do outro. Ah, vou ficar com esta cama, com certeza, só tenho que testar primeiro. Ele não podia dizer nada de volta, já que os lábios dela cobriram os dele, e roubaram suas palavras.
De qualquer maneira, elas eram muito parecidas com suas roupas. Desnecessárias no momento, e um obstáculo no caminho.